Nesta data em que se comemora o Dia Mundial da Água, trago a esta tribuna um questionamento e desafio, fazendo repercutir a voz de milhões de cidadãos brasileiros que questionam: é possível desenvolver um processo de planejamento mais sustentável e confiável com vistas ao futuro deste grande tesouro nacional, ainda pouco conhecido, que é o aquífero Guarani? Sim, não tenho dúvidas, é possível. Mais que isso, é urgente e inadiável. Todos sabemos que 70% de toda a superfície terrestre é coberta d'água. Este fato gera, muitas vezes, a falsa impressão de abundância infinita deste bem vital. Ocorre que essa composição guarda peculiaridades. 97,5% da disponibilidade d'água do mundo está nos oceanos, ou seja, água salgada, não potável. Dos 2,5% restantes de água doce, mais de 70% encontram-se nas geleiras polares, rios e lagos, entre outros reservatórios, como nuvens e vapor de água. O restante, aquele acessível, fiador das necessidades do ser humano, encontra-se guarnecido nos aquíferos. E aí é que eu quero chegar quando se fala em aquíferos, eu quero me referir ao grande aquífero Guarani, que abrange 4 países no sul, diversos estados brasileiros, e que para nós é considerado como um tesouro incalculável em relação à água potável. Tendo em vista essa configuração, numa época em que o destaque é dado de forma quase unânime para a fantástica reserva de petróleo do pré-sal, meu foco neste breve pronunciamento, como disse, é a inestimável riqueza do aquífero Guarani. São suas reservas que alimentam a grande bacia do Rio da Prata, verdadeiro território ecológico, integrador do coração do continente sul-americano, e que faz do nosso país o possuidor das maiores reservas de água doce do mundo. O solo que cobre sua superfície, derivado da rocha basáltica, é um dos mais férteis do planeta e seus climas diversificados garante o vigor da produção agropecuária nos 365 dias do ano. Sua cobertura vegetal, com predomínios dos ecossistemas da floresta umbrófila mista, terra das nossas belas e exploradas araucárias, cumprem a insubstituível proteção de nascentes e campos. Constituído de uma rocha arenítica com 200 metros de espessura média e uma porosidade em torno de 15%, o aquífero Guarani se estende pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, por mais de 1.200.000 quilômetros quadrados, situado na bacia do Paraná e parte da bacia do Chaco, no Paraná. Nosso país possui a maior parte, são 480.000 quilômetros quadrados, cerca de 70% do total. A Argentina com 225.000 quilômetros quadrados, o Paraguai com 71 e o Uruguai com 51.000 quilômetros quadrados. O volume estimado do manancial do aquífero Guarani chega a 36.000 quilômetros cúbicos. 36.000 quilômetros cúbicos. O volume anual de recarga é estimado em 50 quilômetros cúbicos d'água, que é a recarga da água que provém das chuvas, naturalmente, e aí recarrega o aquífero. Desde seu afloramento à superfície, caracterizando sua zona de recarga direta, situada ao longo das bordas da Serra Geral, até as profundidades de 1.500 metros, já na zona de descarga da calha do Rio Paraná, temos centenas de municípios que precisam saber e valorizar esta que é uma das principais reservas subterrâneas de água doce da América do Sul e um dos maiores sistemas aquíferos do mundo.
Todos os grandes aquíferos da Terra já foram especialmente ou completamente esgotados e poluídos. Já foram parcialmente ou completamente esgotados e poluídos. Saberemos evitar esta realidade? Suas águas, em grande parte, são de excelente qualidade para o consumo doméstico, industrial e para irrigação. No Brasil, elas se espalham generosamente pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A estimativa é que este enorme reservatório, equivalente ao tamanho da África do Sul, poderia abastecer 400 milhões de pessoas por ano de forma absolutamente sustentável, ou seja, respeitando sua taxa de recarga anual. Ou melhor, respeitando sua taxa de recarga natural, que é em torno de 50 quilômetros cúbicos por ano. A recarga direta desse imenso mal subterrâneo ocorre nas reduzidas áreas em que aflora a camada de rochas permeáveis, por onde a água da chuva penetra. A recarga indireta acontece inicialmente pela infiltração da água no solo, que irá se armazenar no aquífero basáltico da formação da Serra Geral, para finalmente se infiltrar no arenito. Sem superexploração nem contaminação por agrotóxicos, o abastecimento pode durar infinitamente. Para tanto, é preciso incentivar e ampliar as discussões sobre a importância da proteção dos rios e aquíferos brasileiros. Não podemos nos omitir, sob pena de sermos julgados pela história. É possível desenvolvermos um processo de planejamento mais participativo, sustentável, cuidadoso e confiável para o futuro desse tesouro chamado aquífero Guarani. A começar pela inclusão dos municípios que integram as bacias afluentes à zona de recarga direta do aquífero Guarani, que em meu estado são apenas 47, se estendendo desde Praia Grande, no extremo sul, até Porto União, no Planalto Norte do estado. A proteção da zona de recarga direta do aquífero Guarani deve ser uma prioridade estadual, nacional e internacional. Devemos juntos buscar uma fórmula de gestão dos aquíferos que abrange mais de um estado, seja de forma compartilhada entre União e estados ou na transferência direta à União, função hoje atribuída aos estados. Mas nossa ação não se esgota na preservação dos aquíferos. As políticas de captação de águas de chuva para utilização na agricultura são essenciais nesse processo. Além de contribuírem de forma determinante no uso sustentável desse bem, podem tornar-se decisivas na prevenção de fenômenos climáticos, como a estiagem, que este ano castiga, ou tem castigado, e na verdade castiga, os diversos estados, especialmente o Paraná, Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, apenas para citar 2 exemplos, ou 3 exemplos. A aprovação do nosso Código Florestal. Vou para os finalmente, senhor presidente. A aprovação do nosso Código Florestal, em discussão na Câmara dos Deputados, converte-se igualmente em mecanismo indispensável para a preservação de rios, córregos, lagos e de nossos mananciais, aliando o desenvolvimento à preservação ambiental. O reflorestamento, atividade que conjuga de forma harmônica os aspectos econômicos, sociais e ambientais, também deve ser adotado como política de Estado. Por isso que eu friso, o reflorestamento deve ser adotado como política de Estado. O reflorestamento, que é a guarda dos nossos mananciais, é para nós evitarmos a desertificação de várias regiões do Brasil. E isso tem que ser caracterizado, como diz, como política de Estado. Desde o caráter interestadual e multinacional dos recursos hídricos. Essas são algumas das questões que urgem diariamente, mas de forma especial, neste 22 de março, Dia Mundial da Água. Essas são, nobre presidente,
e caros colegas, umas considerações que eu gostaria de trazer na tarde de hoje, frisando especialmente o potencial extraordinário que, no sul do Brasil, compreendendo praticamente a região do Mercosul, em razão do aquífero Guarani, e que também, no nosso país, ele abrange praticamente que 70% das suas reservas, percorrendo ou estando no seu lençol subterrâneo em diversos estados, cerca de 6 a 8 estados do Brasil, e nós temos uma obrigação, um compromisso com a história de lutar pela sua preservação, que é fundamental. É uma homenagem ao Dia Mundial de Água que a gente quer prestar. Muito obrigado, senhor presidente, e nobres colegas.